Salve galera do Join, Jovens Impactando o Mundo. Eu sou o Pedro, esse aqui é o quadro Momento com Deus. E o tema do Momento com Deus de hoje é Sendo um Jovem Relevante. Tudo que eu vou falar aqui hoje é com base na vida de José. Vou fazer um resumão da história da vida dele, mas se você quiser aprender a fundo, entender certinho a história dele, vai lá na Bíblia, Gênesis 37 pra frente, que você entende tudo certinho. Bom, tem 5 pontos importantes, 5 lições sobre a vida de José que eu vou falar aqui. Para começar, dando um contexto, José ele nasceu quando o pai dele já era mais velhinho, e aí o pai dele mimava mais José, dava uma atenção a mais, e os irmãos de José, que eram todos mais velhos, ficavam com raiva dele. E um dia aconteceu uma coisa com José, que foi ali que a vida dele começou a mudar. E a gente entra no primeiro ponto, que é época de sonhar, os sonhos de Deus. José estava lá dormindo e ele sonhou que os feixes de... Ele e os irmãos dele estavam enrolando feixes de trigo. E aí os feixes de trigo dos irmãos de José se inclinavam diante dele. E aí ele teve um outro sonho, em que ele sonhou que o sol, as estrelas e 11 luas, que representavam os 11 irmãos de José, se curvavam diante dele. Aí José foi contar para os irmãos dele, foi contar para a família, e o pai dele repreendeu, os irmãos ficaram mais bravos ainda. Como assim? Você é mais novo, a gente vai se curvar diante de você. Bom, foi Deus que deu esses sonhos a José. Os sonhos de Deus são maiores, mesmo que a gente tenha os nossos próprios sonhos, não que seja um problema ter os nossos próprios sonhos, mas o que Deus tem para nós é sempre muito maior. E esses sonhos de José foi Deus que deu para ele. E José foi incompreendido por causa desses sonhos, que nem eu falei, os irmãos dele ficaram com mais raiva ainda. Como assim a gente vai se curvar diante de você? Eu tenho umas perguntas para você. Quais são os seus sonhos? E onde esses sonhos estão te levando? Pense sobre isso. Bom, segundo ponto, enfrente os obstáculos. Os irmãos de José, depois disso, eles ficaram muito irritados com ele. Aí, um certo dia, eles estavam lá pastoreando as ovelhas e José foi atrás deles. Aí, deram na telha dos irmãos dele de jogar ele num poço, jogaram no poço e estava passando uma caravana vindo para o Egito. Eles venderam o irmão deles por tantas peças para prata lá, tanto dinheiro. E aí, depois chegaram em casa falando pro pai deles, falando para Jacó que José tinha sido morto, tinha sido atacado por um animal selvagem, aquela tristeza toda. E aí José, chegando no Egito, ele foi vendido como escravo para um homem muito rico chamado Potifar, um homem muito poderoso. E José, mesmo sendo traído pela própria família dele, pelos próprios irmãos, indo começar uma vida nova numa terra bem distante da dele, ele não se deixou abalar e ele começou a trabalhar. Ele botou a mão na massa e começou a fazer tudo, começou a administrar, começou a trabalhar mesmo, e tudo que ele fazia era muito bem, porque a Bíblia diz que tudo que José fazia, Deus estava com ele. Diz lá em Gênesis 39, 2-4. E esses obstáculos que a gente tem na nossa vida são inevitáveis, não tem jeito. Fora a tentação, quando o diabo vê que a gente está fazendo alguma coisa certa, ele vê que Deus está abençoando, ele bota a força para falar, não, eu vou derrubar essa pessoa. E a gente não pode parar, porque José não parou. E aí Potifar percebeu que tudo que José fazia, Deus abençoava. E aí ele botou José no comando da casa, falou, pode tomar conta aí que eu sei que na sua mão vai tudo dar certo. E depois de um bom tempo já na casa de Potifar, José teve um outro obstáculo, que era a mulher de Potifar. A mulher de Potifar ficava na cola de José, ficava
José, vem me dar uns beijos e tal, e José resistindo, nunca se rendeu, falou, eu não vou fazer isso, porque eu respeito muito meu senhor, Potifar é ele que manda, ele que é o meu senhor, e eu não vou fazer isso com ele. E a mulher de Potifar sempre insistindo toda vez. Aí um dia ela chegou, puxou José à força, e aí José continuou resistindo, saiu correndo, e ela agarrou na roupa de José, arrancou um pedaço do manto dele. E aí José saiu correndo, e a mulher de Potifar, ela falou, agora que eu vou me vingar dele, não quer ficar comigo, eu vou me vingar. Saiu gritando, chorando, falando que José tinha tentado agarrar ela. E aí falou, eu tô aqui com um pedaço do manto dele para provar. E quando Potifar ouviu isso, ele ficou muito bravo, achou que José tinha feito realmente aquilo. E ele mandou jogar José na prisão do faraó, prisão do rei do Egito. E mesmo na prisão, José não parou de trabalhar, ele não se deixou ser abalado. Ele sabia que Deus estava com ele, e até na prisão José prosperou. Ele começou a administrar ali os presos, tudo que acontecia na prisão, que eles tinham que trabalhar. E aí o chefe da prisão, ele percebeu que tudo que José fazia dava certo, tudo prosperava, e botou José também no comando da prisão. Cara, esses obstáculos, essas tentações, essas dificuldades, elas são necessárias pra gente crescer, pra gente amadurecer, pra gente ser aprovado por Deus. E a gente não pode desistir, porque nessas provações, nesses problemas, a gente percebe que Deus está com a gente, Ele abençoa. Mesmo no fundo do poço, Ele está lá com a gente. Deus cuida da gente. Terceiro ponto, dê frutos. José dava frutos em todo lugar que ele estava, e tudo que ele fazia era com excelência. Na casa de Potifar, na prisão, tudo que ele fazia dava certo, e o que ele botava a mão prosperava. E é uma necessidade dar frutos. A gente não pode ficar sem. Se tudo que a gente está fazendo dá certo, a gente vai dar fruto consequentemente. E como Deus já abençoava tudo que José fazia, e José fazia tudo sem reclamar, fazia tudo muito bem, Deus concedeu dons a José. Vou explicar. O padeiro e o copeiro que trabalhavam para o faraó, eles tinham sido presos. E aí os dois tiveram sonhos na mesma noite, acordaram no outro dia, foram conversando com José, eles falaram que não tinham entendido o sonho. Aí eles contaram o sonho para José, e Deus mostrou para José, deu a interpretação para José daqueles sonhos, e José falou que o padeiro ia morrer e o copeiro ia voltar a trabalhar para o faraó. E que nem José falou, aconteceu. O padeiro foi morto e o copeiro voltou para o palácio trabalhar para o faraó. E aí, depois de 2 longos anos, o copeiro esqueceu de José, mas aí aconteceu um negócio muito louco. O faraó teve um sonho muito esquisito, e ele chamou todo mundo do Egito, e ninguém conseguia compreender, ninguém conseguia interpretar aquele sonho. Aí o copeiro lembrou. O copeiro falou, quando eu estava na prisão, o cara que cuidava da gente, eu contei o meu sonho para ele, e ele interpretou certinho, ele falou exatamente o que ele falou aconteceu. Aí o faraó falou, manda chamar esse cara. Daí José rapou a barba, botou uma roupa bonita e foi lá na presença do faraó. E o faraó contou o sonho dele, em que 7 vacas... Ele estava na beira do rio Nilo, que era o rio lá do Egito, e 7 vacas... Tinham sido 7 vacas gordas do rio, depois saíram 7 vacas magras e devoraram e comeram mesmo as 7 vacas gordas. E aí o faraó tava com essa inquietação, e aí José falou, Deus deu a revelação do sonho para o José. José falou, faraó, Deus está me falando que vai na terra, não só no Egito, mas na terra toda vai ter 7 anos de fartura,
vai ter 7 anos de muita comida e não vai faltar nada para ninguém. Só que ao fim desses 7 anos vão vir 7 anos de fome e se não guardar comida, se não colocar alguém sábio, alguém que consiga administrar esses 7 anos de fartura, vai dar tudo errado e a gente vai passar fome. Coloca alguém esperto, alguém que consiga administrar. E aí quem que o faraó botou no comando? Botou José. E aí a gente entra no quarto ponto, sonhos realizados. Teve lá os 7 anos de fartura e todo mundo feliz. E quando acabou, não só no Egito, mas gente, no mundo inteiro veio essa fome, o mundo inteiro foi pego de surpresa, menos o Egito, né? Porque Deus tinha dado a interpretação do sonho para José. E aí o José foi colocado como governante do Egito, só acima dele só estava o faraó, ele era o segundo homem mais poderoso da terra naquela época. E aí vinha gente de todo lugar, quando chegou os 7 anos de fome, vinha gente de todo lugar, ouvia falar que tinha comida no Egito, e vinha no Egito atrás de comida. E aí os irmãos de José, depois de todo esse tempo, tava tendo fome lá em Canaã, e eles foram... Jacó mandou eles para o Egito para buscar comida, senão eles iam morrer de fome. E aí chegando lá no Egito, quando eles chegavam na presença de José, todo mundo que chegava na presença de José tinha que se curvar. E aí eles chegaram lá no Egito, e os irmãos de José se curvaram diante dele. E aí aquele sonho que ele teve lá atrás, quando ele era adolescente, quando ele era um jovem, quando ele era uma criança, se realizou. Bom, e aí a parte mais surpreendente foi que aqueles sonhos foram realizados e depois os irmãos de José contou que ele era que ele não tinha sido morto, que falou o que tinha acontecido em todo aquele tempo que ele estava no Egito. E aí os irmãos de José foram buscar o pai deles, foram buscar a família toda. Chegando o pai de Jacó lá no Egito também se curvou diante de José. E aí ele salvou a família dele de morrer de fome. Cara, a gente não pode duvidar de Deus. Tudo que aconteceu, tudo que Deus falou lá no passado para José, tudo que ele falou aconteceu no futuro, demorou, mas foi tudo uma preparação. E aí a gente entra daqui no quinto ponto: impacte o mundo com a sua vida. José não abençoou só o Egito, não abençoou só a família dele, mas abençoou o mundo todo. Pessoa de todo lugar vinha no Egito atrás de comida. E aí a gente aprende com José que a gente não pode desistir. A gente tem que ser igual a José, a gente tem que fazer a diferença onde a gente está, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com as pessoas traindo a gente, nos deixando na mão, a gente não pode desistir, porque assim Deus abençoa a gente. E assim nós conseguimos realmente prosperar tudo que a gente faz e ser abençoado. Cara, não desista. Não deixa as dificuldades da vida te abalarem. Continue seguindo firme, continue trabalhando, porque Deus vai te abençoar. Quero orar rapidamente por você, chegando no finalzinho do momento com Deus. Feche seus olhos e preste muita atenção. Vamos lá. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque nós podemos aprender através da vida de José, Senhor. Sabemos que o Senhor, mesmo com tantos obstáculos, mesmo com as dificuldades, os sonhos que o Senhor tem para nós, Senhor, vão se cumprir e vão ser realizados, Pai. Tudo que o Senhor tem para nós é muito maior do que nós podíamos pensar e imaginar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoe cada um que está assistindo esse vídeo, Senhor. Que eles possam ser abençoados, que nunca desistam, Pai. Em nome de Jesus, abençoe o que eles fizerem, Pai. Esteja com eles em toda a vida deles, Pai. Que eles possam fazer a diferença, que eles possam impactar o mundo com as suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por ter me ouvido esse tempo. Fica agora com a oração da vida. Valeu! E aí galera, tudo bom? Vocês conhecem Jesus? Se vocês não sabem, eu vou falar quem ele é. Jesus é o Filho de Deus que recebeu uma importante missão, que é morrer e ressuscitar para te salvar. Ele foi para o céu e um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Mas para você fazer parte dessa igreja, você precisa aceitá-lo. Caso você queira aceitá-lo, repita comigo.
Neste momento, declaro que Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus Altíssimo, que morreu, mas no terceiro dia ressuscitou, é o meu único Senhor e Salvador. E a partir de agora, passa a morar no meu coração. Peço perdão pelos meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um coração de dobradura. Mas como nós, servos de Cristo, temos que ter um coração grande, cheio de amor para dar ao próximo, temos que ter um coração grande, né? E para fazer um coração grande eu vou usar uma folha grande. Mas vocês podem usar uma folha sulfite normal. Para fazer essa folha grande aqui eu só grudei 4 folhas sulfite uma na outra, sabe? Para vocês fazer a folha sulfite ficar assim, quadrada, vocês só vão pegar uma folha sulfite assim de vocês e fazer um triângulo assim, ó. Basicamente um triângulo assim. E vão cortar essa parte que sobrou. Depois que vocês cortarem essa parte, vai ficar um quadrado, assim como a minha, certo? Então, para a primeira dobradura, vocês só vão dobrar o quadrado de vocês no meio, assim. Como um triângulo, entendeu? E aí vocês vão abrir essa parte e vão dobrar do outro lado, ok? Para ficar essas duas marcações aqui, olha. Essa aqui e essa aqui, essas duas marcações, tá vendo? Depois que você fizer essas duas marcações, vocês vão dobrar. Vocês vão pegar essa parte aqui do topo e dobrar até o meio de uma das marcações, entendeu? Depois de fazer isso, vocês vão pegar essa outra parte e colocar por cima. Olha, tava assim. Aí vocês vão trazer essa parte e dobrar até aqui. E vai ficar assim, seu coração, por enquanto. Depois, vocês vão tá assim, né? Vocês vão pegar essa parte aqui e trazer assim, olha. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui tem que vir aqui em cima. Vocês vão fazer só a mesma coisa com esse lado aqui. Já vai ficar assim. Já tá pegando forma, né? Como vocês estão vendo. Agora, vocês vão virar
o coração e só vão dobrar essas pontinhas aqui pra dentro, ó, assim. Aqui e essa parte aqui do lado também. Aqui e aqui. Então, é isso, olha. Vai ficar assim o seu coração. E se você fizer com uma folha sulfite normal, ele vai ficar assim, menorzinho. Entendeu? E é assim que tem que ser o nosso coração. O grande e cheio de amor para dar. Mas, independente se seu coração for grande ou pequeno, independente se você for um pecador ou não, Jesus te ama. Boa, rapaziada, quem fala é o Samuel. A gente está no primeiro programa do Projeto Joinha e a gente está no quadro Curiosidades. E a curiosidade de hoje é sobre a semente de mostarda. Vamos lá então. A semente de mostarda, ela tem cerca de 2 milímetros e o pé adulto pode chegar a 3 metros de comprimento. São 3 espécies de mostarda: a mostarda preta, castanha e branca ou amarela. A mostarda é uma hortaliça, ela não é uma árvore, ela é uma hortaliça, ela é planta de horta, né? Na Índia, as sementes de mostarda são utilizadas na culinária há mais de 2.000 anos. Na França, as sementes de mostarda são usadas como especiaria desde 800 depois de Cristo. E elas eram encontradas nas especiarias dos exploradores do século XV, que levavam nas suas viagens. O cultivo da semente da mostarda geralmente leva de 3 a 10 dias para germinar sob condições próprias, incluindo atmosfera fria e solo relativamente úmido. A semente da mostarda, como uma planta dela, tem muito benefício para a nossa saúde, né? O benefício dela melhora a digestão, porque aumenta a produção de saliva, previne diversos tipos de câncer, incluindo câncer de estômago e cólon, regula a tireoide pelo alto teor de selênio, tem ação anti-inflamatória e assim alivia dores articulares e musculares. Melhora a imunidade, ajudando na prevenção de gripes e resfriados. Protege a visão, baixa o colesterol, contém vitamina B3 que combate a aterosclerose. Pode ajudar na visão, na prisão de ventre e entre outros. Na Bíblia fala muito sobre ela, né? Jesus falou algumas vezes sobre ela, como lá em Mateus 17:20, que Jesus estava falando para os seus discípulos ter fé como um grão de mostarda. O que significa isso? Ter fé do tamanho de um grão de mostarda significa confiar permanentemente no Senhor, estando em constante crescimento, independente das circunstâncias. Jesus afirmou que para aquele que tiver fé como um grão de mostarda, nada lhe será impossível, podendo fazer com que montanhas e árvores se transportem de lugar. E esse daqui é o quadro Curiosidades. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho sobre essa semente. E até a próxima. Fico por aqui. E muito obrigado por você estar aqui vendo essa curiosidade comigo.